Graça e paz a todos, amém? Amém. Estou muito feliz de estar aqui. O Senhor me permite voltar nessa casa. A gente sempre está junto quando pode. Mas eu quero agradecer a Deus. Quero pedir que você abra a sua Bíblia, enquanto você vai abrindo no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo 35. Enquanto você abre, eu já quero agradecer ao pastor Carlos, a Roberta, a diaconisa Roberta. São presentes para a gente, são amigos, mais do que irmãos em Cristo, amigos. Patrícia sempre ora por mim. Deus tem um mistério. Toda vez que eu prego, ela ora por mim. Glória a Deus, meu esposo está aqui. Minhas amigas e irmãs lá da igreja onde nós congregamos aqui vieram cultuar a Deus conosco neste lugar. Hoje nós congregamos na comunidade evangélica Filhos do Rei, lá em Rio das Pedras. Nosso pastor presidente é o Luiz Antônio. E estamos num só povo, né? Um só reino. Vamos para o mesmo céu. Aí Jesus, depois que faz a obra, ele envia a gente para onde ele quer, porque a seara é grande, né? Glória a Jesus. Vamos ler o texto sagrado que diz o seguinte. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Sendo mais ou menos a hora 10ª, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João, e seguindo Jesus. E ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Graças a Deus. Você pode tomar o seu assento. Que Deus nos direcione nessa noite para cumprir o propósito de entregar a sua palavra. A palavra é dele, nós somos meros despenseiros da sua palavra. Antes de pregar, eu quero que você repita algo comigo. Diga assim: não é sobre mim. Não é sobre mim. É sobre ele. É sobre ele. Não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre ele. É sobre ele. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estava meditando num texto. O Senhor já havia colocado no meu coração alguns dias atrás. E ardeu. E o Senhor falou algumas coisas comigo acerca deste capítulo, que é muito importante. Nós acabamos de repetir que não é sobre mim, não é sobre mim que estou ministrando a palavra aqui nessa noite, que estou nessa responsabilidade. Não é sobre nós, não é sobre aqueles que Ele chama, é sobre Ele. Essa história que acabamos de ler, que é uma verdade, é a palavra de Deus. Fala de João Batista, aquele a quem o Senhor havia profetizado, aquele a quem Isabel, em idade avançada, havia gerado, aquele que estava no ventre de Isabel, e quando Maria foi encontrar com Isabel e saudou Isabel sentiu seu ventre mexer, porque houve uma testificação do Espírito de que o Messias estava no ventre de Maria. Isabel, diz a palavra, foi cheia do Espírito na saudação de Maria, porque o que estava nela não era do homem, era de Deus. Então, João Batista, ele foi gerado por vontade de Deus. Sabemos que Zacarias já era um sacerdote avançado em idade, e Isabel. Mas é interessante que a história conta que no turno dele, era no
dia que ele estava servindo. Foi um dia que ele estava servindo, um dia que lhe coube por sorte. Era o dia dele servir. Talvez para ele fosse um dia natural. Hoje é o dia de eu servir, hoje é o dia de eu estar aqui, hoje é o dia de eu estar adorando ao Senhor. Mas talvez no entendimento dele ele não soubesse que naquele dia em que ele foi servir, o Senhor o presentearia. Então eu já quero que você entenda que servir a Deus não é um acaso, servir a Deus não é qualquer coisa, servir a Deus não é mais um momento, estar aqui não é mais um encontro de amigos, não. Nós viemos aqui por um motivo, adorar a Deus. E pode ser que por um momento o Espírito te agrade hoje, se agrade de você e de mim, eu não sei. E diga, no dia em que você veio, Valério, servir, o anjo veio te presentear. Aleluia. Todos os dias você serve, mas um dia Deus resolve presentear, não é verdade? Então Zacarias foi presenteado, e a Bíblia diz que do lado do incensário, o lugar da oração, o anjo aparece do lado direito e diz a ele que ele vai gerar um menino. E já escolheu o nome, porque tudo que Deus entrega, quando é Ele quem entrega, quando é o Senhor quem entrega, já vem pronto, vem com nome e vem com destino. Zacarias, ele recebeu um filho e Deus disse assim, vai chamar João, já tem nome e ele já tem destino. Ele vai anunciar, ele vai preceder a vinda do meu filho, do Messias, ele vai anunciar. Então tudo que Deus nos faz, por isso que é bom esperar o tempo. É bom a gente aguardar, é bom a gente andar em devoção e entrega. É bom quando o Senhor fala conosco, é bom quando a gente escuta uma palavra profética de Deus, é bom. É difícil esperar, como a diaconisa Roberta falou, que é difícil. Mas quando a gente espera, vem do jeito que Deus quer. Vem com destino. Vem com propósito. Não vai ser algo para te agradar, vai vir para agradar a Deus em primeiro lugar. E tem sentido completo a nossa vida. Nós ficamos satisfeitos, porque tem a ver com Ele, tem a ver conosco, porque nós participamos, como o pastor disse aqui. Façamos nós, Deus não nos tira do propósito, Ele nos coloca nele. Deus em todo tempo, Ele insere o seu povo para participar. E aí vem João precedendo a vinda do Cordeiro, anunciando todas as maravilhas, e nós vamos ver aqui em capítulos anteriores que João vai dando testemunho. Ele cresce nos desertos da vida, vestido de pelo, comendo mel silvestre, vai comendo gafanhotos. Ele tinha um propósito, era um nazireu, era separado, porque quem é separado por Deus não anda como todos andam. Quem é separado por Deus, o teu espírito, aleluia, ele anseia pelas coisas que vêm de Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Ainda que a tua natureza brigue por aquilo que é terreno, há algo que bate mais forte. O teu espírito clama por aquilo que vem do Pai. Então João Batista está nos desertos pregando um evangelho duro, tentando converter o coração de uma nação que ele chama de raça de víbora. E que a gente muitas vezes tem isso como ofensa, talvez sim, mas conhecendo um pouco, né? Nosso pastor ele vai muito a Israel, é uma terra que a gente vai aprendendo a amar. Durante muito tempo a gente aqui, eu não sei quantos conhecem, quantos sabem, mas durante muito tempo Israel ficou distante de nós, igreja. Israel, irmãos, Israel é bem próximo de nós, é a nossa vida, faz parte de nós, são nossos irmãos. Jesus é judeu, Jesus veio de lá. Se eles não tivessem rejeitado, nós não teríamos parte com Jesus hoje. Mas vai chegar um dia que muitos já se convertem, mas vai chegar um dia que a fusão vai ser perfeita, céu e terra, porque a igreja vai ser arrebatada, né? Israel, todos nós juntos adorando ao Senhor. Então, eles são nossos irmãos.
E se você olhar a Bíblia, o Antigo Testamento está obscuro. O Novo Testamento que a gente vive hoje é a revelação daquilo que Jesus já falava lá atrás no Antigo Testamento. E que eles não entendiam, a graça já se revelava lá. O Espírito já se movia lá. Então você imagina que João Batista falando para eles assim: quem vos induziu a se esconder, a fugir? Víbora, serpente, né? Essa víbora era um tipo de serpente que se escondia na terra. Quando estava muito quente, ela dava o seu jeito de se adaptar entre a areia e se escondia. É como se ele estivesse dizendo assim para aquele povo que não queria andar na verdade, se converter: olha, vocês estão dando um jeitinho para fugir da ira de Deus. Vocês estão dando um jeitinho para fugir da condenação e das palavras que ele tem, mas não adianta não. Quem induziu você a fazer isso, dizendo que está dando certo você viver na presença de Deus, mas dando um jeito para fugir, está te enganando, porque os olhos dele são como chama de fogo. Quem diz para você que você tem que dar um jeito, que vai dar certo, ninguém vai saber, está te enganando, porque o homem não vê, mas ele vê. Aleluia. O homem não enxerga, mas ele vê. Então a gente pode ser especialista em dar jeito, em criar circunstâncias, mas ele, que é o dono da guerra, que é o dono das estratégias, ele conhece todas as coisas. Aleluia. João Batista está com uma palavra dizendo assim: eu quero que vocês entendam que é hora de voltar, de se arrepender. E aí ele vai dizendo o seguinte, ele vai dando testemunho agora acerca de Jesus. Ele vai falando assim: olha, o que vem depois de mim, ele tem primazia, porque ele nasceu primeiro. O que vem depois de mim é antes de mim, porque ele nasceu primeiro. Que coisa doida, né? Ele está falando de Jesus, aquele a quem eu falo, a quem eu prego, ele veio antes de mim. Ele vai vir depois de mim. Eu vim antes para anunciar, mas ele vai vir depois. Só que eu quero que vocês entendam que não é porque ele veio depois que ele é menor do que eu, não. Ele já existe desde a fundação do tempo. Ele tem primazia, ele é o primeiro, ele é o unigênito de Deus. Então ele continua dizendo: olha, ninguém conheceu a Deus. Ele começa a discursar para que o povo entenda o que ele está falando. Ninguém conheceu a Deus, a não ser o Deus unigênito. Porque a carta de João, ela começa dizendo que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo habitou entre nós. Está falando de Jesus. Está falando dele que nasceu, se encarnou, a própria palavra andando entre nós. Ele está falando de Jesus. E aí ele vai dizendo o seguinte: ninguém seria melhor do que Jesus para dizer quem é o Pai, porque ele está no seio do Pai. Jesus está no meio, sabe? Jesus é um com o Pai, porque João 17 diz que ele é um com o Pai e que o anseio dele é que você e eu sejamos um com ele. Então ele vai revelando a pessoa bendita de Jesus. E ele continua dizendo o seguinte: que os homens vão ao encontro dele naquele lugar em que ele está pregando e batizando, para saber quem João é. Os homens se reúnem para saber quem João é. Porque afinal de contas, basta a gente ser promovido, basta a gente estar em evidência, que as pessoas querem saber quem nós somos. Porque enquanto a gente não está em evidência, não importa o seu nome, não importa quem você é, não importa se você é uma pessoa de caráter, não importa, mas se você tem um nome, se alguém promoveu você, todo mundo vai lá para saber quem você é. Nem que seja hoje para fazer uma selfie e postar na rede, para dizer: eu fui o primeiro a postar, eu estava lá. Quem tu és? O que você diz acerca de você mesmo? Isso é muito interessante. Ele pregava a palavra, ele estava anunciando de Jesus. E aí os homens perguntam: o que você diz acerca de você, João? Uns estão dizendo que tu é Elias, que tu és um profeta. Ele: não, eu não sou nenhum desses. Também não sou o Cristo. E você, o que você diz acerca de você? Aí ele diz assim: eu quero dizer que eu sou apenas uma voz. Aleluia! Aleluia! Eu sou apenas uma voz. Na verdade, eu sou a voz daquele que clama. Eu sou a voz do que clama no deserto. E aí confunde a cabeça, porque ele diz: eu sou uma voz. E aí
aí a minha pergunta, a pergunta que o Espírito fez para mim, e eu transmito para vocês: se nos perguntassem hoje, quem você é? Quem você diz que você é? Não, eu sou o cantor tal, eu sou o pregador tal. A gente tem até codinome para acrescentar no nome. Não é verdade? Mas nós não passamos de meros servos. Nós não passamos de meros instrumentos para a glória dele. João, quando diz, ele está falando assim: ei, eu não sou um profeta, eu não sou Elias, eu não sou o ungido de Deus, eu sou uma voz daquele que está clamando no deserto. Aleluia! Existe uma voz que é antes de mim. Existe uma voz que existe antes de mim. E ele me chamou. Oh, Espírito E se ele me chamou, eu digo assim: ei, quem vai preparar o caminho? Quem vai anunciar? Quem pode ir por mim? Quem pode ir por nós? Aí alguém pergunta: quem você é? Não, eu sou o cara. Eu sou. Jesus fica aonde nisso? Aonde Jesus fica nisso? Eu só sei de uma coisa, que quando ele diz quem ele é, eu sou a voz. Aí vai discorrendo o texto, vai falando, ele diz assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou afirmar algo para vocês. Eu não sou nenhum desses. Eu vos batizo com água, é apenas um simbolismo. Eu vos batizo com água para lembrar que você precisa sepultar a sua velha criatura. Mas eu quero avisar que vai chegar um aí. Se vai chegar alguém, aquele que eu disse que vem depois, mas é primeiro, ele vai chegar. E é ele quem vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! É ele quem vai batizar. É ele quem vai liberar fogo. Sabe, batismo fala de mergulho. Sepultar significa mergulhar você e renascer, você ressurgir. Quando ele fala assim, ele vai batizar você no Espírito, ele vai mergulhar você nessa presença. Ele vai mergulhar você nesse Espírito. Ele vai mergulhar você nesse fogo. E fogo, irmãos, tem tanta conotação. Fogo fala do juízo do último dia. Fogo fala daquilo que ele vai fazer e que não vai se apagar para aqueles que ele lançar nas chamas eternas, porque não confessaram o seu nome, não andaram justos diante dele. Ele vai lançar, sabe, no abismo, aonde o fogo é inextinguível, não para de queimar. Mas o fogo também fala de purificação, que quando ele nos mergulha no fogo da presença dele, ele começa a queimar tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é obra de homem, tudo aquilo que é obra do mal. Ele começa a queimar, vai nos purificando, vai nos envolvendo, e aí nós vamos sendo santificados. Ele continua dizendo, e ele vai falando mais ainda: eu não conhecia ele, eu não conhecia. Mas Deus disse que aquele, quando eu visse a pomba descer sobre ele, esse era o Cordeiro de Deus. Sabe, sobre não ter a ver conosco e ter a ver com ele, João Batista, não houve maior entre ele, dentre os homens. Jesus fala. E ele carregava uma mensagem poderosa, ele batizava, ele tinha nome, ele estava no deserto, todo mundo ia até ele, ele sabia o lugar dele. Mas sabe o que é interessante? Ele discipulava muitas pessoas, ele discipulava muita gente. Mas chega uma hora que João Batista está aqui, está pregando, falando acerca do Cordeiro de Deus. Quando o Cordeiro passa, ele diz assim para 2 discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus. João Batista diz assim: ali está o Cordeiro de Deus. Na mesma hora, esses 2 discípulos vão atrás. É como se eu estivesse andando com muitos discípulos, liderando, cuidando, gerando almas para Jesus pelo Espírito. E aí eu digo assim: eis aí o Cordeiro de Deus, quem está comigo vai embora e me deixa sozinho. Vai atrás dele.
Em uma passagem diz que os discípulos disseram assim: olha, ele está batizando, tu não te importa que ele está batizando? Se bem que Jesus não batizava, sim, os discípulos. Ele está batizando. João disse assim: ué, importa que ele cresça e eu diminua, porque quem tem a noiva é o noivo. Aleluia. Quem tem a noiva é um noivo. Então não adianta homem prender ninguém. Não adianta eu e você discipularmos e acharmos que é nosso, que a glória é nossa, que foi... Não. Quem tem a noiva é o noivo. E quando a gente tem uma revelação do noivo, a gente vai atrás dele. Aonde ele estiver, a gente vai atrás. Aonde o noivo está, a gente vai atrás. Aleluia. Os discípulos vão. E sabe o que Jesus falou para mim? Ele disse para mim assim: que tipo de fundamento, que tipo de construção nós estamos fazendo? Qual é o tipo de construção? Porque o fundamento Coríntios vai dizer que o fundamento é um e não pode ter outro, é Cristo. Cristo é a base. Mas ele diz assim: cuidado, hein, quando vocês construírem. Que não construa de maneira errada, porque pode ser que abale a estrutura. O fundamento é um, não pode ser outro. Não pode ser removido. Cristo é a base. Quando ele aponta, os discípulos vão. E olha que interessante, os discípulos seguem Jesus e diz assim: o que vocês buscam? Em outras palavras, Jesus diz: o que vocês desejam? Vocês estão interessados em quê? O que vocês querem? Qual é o interesse de vocês? Sabe quando você ganha um dinheiro e de repente alguém aparece e diz assim: e aí, tudo bem? Bem sem graça, com a cara bem sem graça, já querendo já se aproximar. Ou quando de repente é famoso, todo mundo se aproxima. Tu não era um Zé Ninguém, agora tu tá melhorzinho, todo mundo se aproxima. Jesus fala assim: o que vocês querem? Qual é o interesse de vocês? E aí eles dizem assim: Rabi. Nessa palavra eles revelam: mestre, aonde tu assistes, aonde tu palestras, aonde tu falas, aonde é esse lugar? Eles começam a ter entendimento que Jesus era mestre e que eles precisavam ouvir o que Jesus falava. Já não tinha mais a ver com João, tinha a ver com Jesus. E aí o Senhor falava para mim assim: que tipo de fundamento, que tipo de líderes, que tipo de discipuladores somos nós? Será que nós estamos apontando para Jesus? Será que nós estamos na hora certa saindo de cena e dizendo assim: não sou eu, não tem a ver comigo, tem a ver com ele? Aleluia. João entende. Ele sai dizendo assim: ó, é ele, hein? Tudo que eu falei aqui é ele ali. Tem nada a ver comigo. Se o nosso evangelho para em mim, para em você, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o seguinte: você prega, todo mundo olha para você, vê Jesus em você e fica doido com o que está vendo. E aí você tem a oportunidade de falar assim: não termina aqui não. O que você está vendo não termina aqui. Você gostou do que você está vendo? Não termina aqui. Eu quero dizer: passa por mim, porque tem mais. Passa por mim, porque tem mais. Aleluia. O profeta Isaías deixa escrito, porque Deus diz assim: a quem eu enviarei? Quem é que pode ir? Quem é que pode falar por nós? É por ele. Os dias são maus e é tempo de aparar as arestas da igreja. E ele está dizendo: quem é que vai? Quando Isaías tem a visão da glória, ele não diz assim: que povo pecador, não. Ele diz assim: ai de mim. Ele vê o pecado dele na hora. Ele vê e diz assim: Senhor, olha, eu sou um homem de lábios impuros. Ele confessa onde está a impureza dele. E na mesma hora, um ser de fogo, serafim, com uma tenaz, pega fogo do altar e queima os lábios de Isaías. Aonde nós precisamos falar? Quando Deus nos mostra a glória dele, o que nós precisamos confessar? Confessa.
Confesso porque tem resposta. O céu abre sim. E Ele vem com brasas vivas do altar para purificar a nossa iniquidade. Porque antes de ir anunciar até que Ele venha, nós vamos ser encharcados dessa glória, mergulhados nesse fogo. Acredito, Senhor, que eu sou João Batista está falando algo muito profundo. E aí entra no texto, porque Jesus diz assim, olha, em Coríntios, ele diz assim, olha, quando vocês beberem e comerem do meu pão, saiam por aí anunciando a morte dele até que ele venha. Sabe por que João Batista estava anunciando? Quando ele veio, João Batista teve que sair. Anuncie até que ele venha. Anuncie que o Cordeiro está vindo aí. Quando João Batista anunciou e ele veio, saiu de cena e disse assim, é ele, pode ir atrás dele porque é ele. Aleluia! Uma geração que não sabe para onde está indo. Uma geração que não sabe que tipo de entendimento nós, como João Batista, estamos proclamando. João Batista disse assim, se arrependam, porque o juízo vai vir. Talvez você pense assim, que juízo? Por que Deus vai me castigar? Não, eu vou te dizer, porque nós estamos separados, nós estávamos separados. Por que, pastora, nós precisamos nos consertar com Jesus? Porque um dia Deus preparou um jardim, um lugar perfeito. Ele nos preparou para sermos eternos. Nenhum de nós aqui Ele nos gerou para que a gente morresse eternamente, não. Ele nos fez para a sua glória. Ele nos fez para o seu louvor. O homem peca e é destituído da glória de Deus. Ficamos separados. Nós pecamos por desobediência. E a Bíblia diz que a ira de Deus veio sobre nós. E aí Jesus vem. E quando Jesus vem, o sangue dele que nos purifica, nos justifica, está sobre nós. E quando Jesus fica sobre nós, Deus nos olha através de Jesus. E Ele diz o seguinte, eu não te mato porque Jesus está sobre você. Eu não te mato porque meu filho, Ele se deu por você. E você entendeu isso e está debaixo desse sangue, coberto por esse sangue. Aleluia! Jesus vem nos reconciliar com Deus. É por isso. Então, quando eu e você estivermos pregando, a mensagem é essa. Olha, o negócio é o seguinte: Jesus vai voltar. Tem uma palavra de sentença: é morte ou é inferno. Anuncie até que Ele venha. Glória, glória, glória! Você imagina se João está falando assim para eles: olha, vai atrás dele, porque ele pode te dar tudo que você quer, tá? Vai atrás dele porque ele vai resolver seus problemas numa hora. E quando eles chegam diante de Jesus, chegam sem base, porque essa não é a mensagem. A mensagem de Jesus é uma e ela ecoou toda a eternidade, desde o Antigo Testamento até agora, quando o povo estava na Babilônia cativa, irmãos, por desobediência, porque às vezes Deus tem que nos colocar numa prisão. E aí a gente começa a falar: não, eu estou passando mal, eu não consigo sair daqui. O Senhor fala assim: não vou tirar. Você vai ter que aprender a produzir aonde você está. Porque enquanto você tinha liberdade, você não soube lidar com a liberdade que eu te dei. Então envie uma aprovação para você entender que nesse lugar que você está, eu não vou te abandonar. Mas neste lugar você vai ter que gerar para mim. Neste lugar você vai ter que produzir. Neste lugar você vai ter que me glorificar. Porque o povo ficou na Babilônia assim. Aí Jeremias veio com a palavra dizendo que era 70 anos. Levanta um outro profeta dizendo assim: fica tranquilo que 2 anos a gente sai. Deus falou comigo. Aí Jeremias disse o seguinte: olha, vamos ver. Porque só é profeta quando cumpre. Se a tua profecia se cumprir, tu é profeta. Porque os que vieram antes de mim e de ti profetizaram outras coisas. A mensagem profética, irmãos, entenda uma coisa, ela tem um único cunho. Quando você recebe uma profecia da parte de Deus, que Deus vai fazer algo na sua vida, vai te libertar, Deus usa alguém. No início da tua caminhada, Deus usou alguém para falar com você. Aí
Aí você começa a caminhar, vai caminhando, vai caminhando. No meio da caminhada, Deus levanta outra pessoa para falar com você a mesma coisa. Aí Deus vai levantar alguém iletrado, alguém que não sabe ler, para falar com você. Vou te dar o meu exemplo. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, uma das primeiras coisas era o seguinte: jovem, eu te vejo trabalhando com muitos jovens. Eu vejo Deus te usando para jovens, pregando para jovens, cuidando de jovens. Passou bastante tempo na minha vida. Aí Deus levantava alguém: moça, eu vejo você cuidando de muitos jovens, liderando jovens, cuidando de jovens. Aí Deus usava pessoas que tinham canudo, Deus usava pessoas que não sabiam ler. E Deus falava assim: a voz profética é a mesma. É como se fosse um tubo e a voz é única. Quem muda é o recipiente. Mudou o pastor, muda eu, muda você, mas a voz é uma. As pessoas é que mudam. Você carrega a mesma mensagem. Então o que você precisa entender é o seguinte: quando é de Deus, você vai entender que ainda com poucas palavras simples, ela tem o mesmo teor daquela palavra que é muito enfeitada. Porque a voz profética é uma só. Jeremias estava dizendo o seguinte: Deus falou lá atrás que ia castigar o povo se desobedecesse. Tu está falando que vai sair na bênção? Aí Deus está falando que vai nos provar. Você está todo errado e eu estou todo errado. Aí vem o profeta, e vai falando assim: olha, Deus está te agradando de você. Deus está feliz com a tua vida. Deus, olha, Deus vai te ampliar, hein? Aí a gente fica feliz. E está todo errado. A voz profética é uma. Jeremias estava dizendo isso. A voz profética é uma. A igreja precisa entender a voz profética. Já está ecoando nos ares. Jesus está falando com a igreja há muito tempo. Ó. Jesus está falando: desperta, levanta, ora, se posiciona, eu estou voltando, o mal se apressa. Jesus está falando: se santifica, se consagra, se separa, prega a minha verdade, para de viver de ilusão, para de andar atrás de homens, para andar atrás de valores, para de investir aonde não é para você investir. Investe no reino, investe na obra, anda com ele, tem comunhão com ele. Oh, Ramadagaçaio! Aleluia! Rei da glória! Maravilha, Jesus! Obrigado, meu rei! Não tem a ver com homens, tem a ver com o único homem que vai voltar e vai buscar a sua igreja. Tem a ver com um único homem, 100% homem, 100% Deus, que se deu por nós. E ele vai voltar e ele vai dizer assim: eu dei tempo suficiente. Sabe o que Jesus faz? Jesus levanta pessoas para nos auxiliar. E aí, como Ezequiel 47, lembra daquele varão que ficava na margem? Pegou o homem, né? Ezequiel com cordel de medir, levou na margem, disse assim: vi um homem, um varão, que me conduziu na margem e me fez andar 1000 côvados. Se eu andei, as águas me davam nos artelhos. Depois me conduziu mais 1000 côvados e as águas me davam nos joelhos. Depois me conduziu mais 1000 côvados e as águas me davam nos lombos. E ele me levou até que eu não podia mais andar, porque as águas eram muito profundas. Em outra versão que eu gosto mais, o rio era tão profundo que eu não poderia vencê-lo apenas andando. E aí ele me conduziu de novo e disse assim: viste, filho do homem? E me conduziu de volta à margem. Sabe o que é isso? É quando Deus levanta alguém, quando Deus levanta pastores, quando você está numa igreja, ele segura na tua mão igual criança e fala assim: vamos, filho, até aqui, o primeiro passo. Você vai indo, aí ele te leva. Aí depois ele te leva um pouco mais. Aí ele te leva um pouco mais. Quando chega a nível de profundidade, ele mostra para você a profundidade e ele vai te dar uma escolha. Ele te levou até onde ele pôde. Agora você escolhe se você quer ir ou se você quer voltar. Lideranças, pastores, discipuladores, eles estão aí para serem instrumentos para a glória de Deus. Eles vão conduzir, eles não são muletas. Nós não somos muletas, vocês não são muletas.
E você vai conduzir até onde dá. Você vai ensinar a caminhar dos primeiros passos arteiros. Você vai ensinar a orar. Você vai ensinar a se mover na presença de Deus. Mas vai chegar uma hora que a pessoa vai precisar se entregar. E você não pode se entregar por ela, pastor. Ninguém pode se entregar por ninguém, porque o se entregar é voluntário, é você quem faz. Por isso que o homem diz assim, trouxe ele de volta para a margem. A escolha é o seguinte, Jesus te mostra muitas coisas, depois ele te traz de volta para a margem, o lugar que você estava. Ele diz assim, escolhe, ou você fica na praia, com a multidão, brincando, curtindo o sol, oh, aleluia, ali na margem. Tem muita gente na margem, na praia. É bom ficar na praia, pegando sol. Joga uma bola, joga um frescobol, bate um papo, fala da vida dos outros. A gente está ali na praia, tem muita gente conosco na areia, mas nem todo mundo entra na água. Já percebeu? Porque tem medo às vezes da água, tem medo de tomar um caixote, tem medo de alguma coisa. Às vezes quando a onda vem muito grande é necessário dar um mergulho bem profundo. E aí ele disse assim, eu não posso obrigar você a se entregar. Eu vou ensinar a você todas as coisas, mas em se entregar eu não posso. Eu já te mostrei o caminho, eu já disse para você como você tem que ir. Eu disse que você precisa deixar o rio te levar, porque esse rio ninguém vence ele tem força, ele tem vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí eu te pergunto, estamos preparando as pessoas para ir mais fundo? Para subir? Nós estamos nos preparando para ir mais fundo, para subir, porque a gente vai 3 níveis. Mas chega uma hora de entrega. A entrega está falando o seguinte, deixa todo mundo lá fora. E vem, porque eu estou chamando você. Nós estamos preparando como João Batista, que disse quem Jesus era. Que ele era o Cordeiro de Deus. Que viria um tempo de juízo, que viria um tempo de estabelecimento de um novo reino, que não tinha nada a ver com os homens, não tinha a ver com o que aqueles homens pensavam, era um reino de paz, justiça e amor. Jesus vinha para fazer isso. Estamos fazendo isso ou estamos contando histórias, deixando o povo com a mente alienada, sem entender qual é a realidade? É como alguém que está com uma doença grave e você está falando, não, você não tem nada. Não, você não tem nada. É um câncer, mas você está falando, não, não tem nada, não tem nada. Conta a verdade. Conta a verdade. Para a medicina, talvez um câncer não tenha cura. Mas para Jesus, quando a gente conta a verdade, tem cura. Para Jesus, quando a gente fala a verdade, ele muda o estado, diz assim, tem um fim, tem um destino. Sabe, não adianta viver dessa forma. E aí eu quero te dizer uma coisa, quando ele diz mestre, ele vai atrás de Jesus. E ele vai para querer ouvir Jesus. Porque nós estamos aqui hoje. Será que nós temos tido o mesmo prazer? Senta aqui comigo, amigo. Será que nós temos tido o mesmo prazer de antes? De ouvir a voz do mestre, de se quebrantar, de andar em devoção, será? O salmista vai dizer no Salmo 119 o seguinte: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Ele vai pedir para Deus tirar toda a venda dos seus olhos para ele ver o que a lei diz, o que está aqui. Eu não posso ser omissa com você nem comigo. Os pastores não podem. Nós não podemos omitir, nós não podemos poupar, nós não podemos reter, nós não podemos ignorar que há uma vida sobre excelente. O que você vive aqui, pensa na maior alegria que você já teve aqui. É pouca. Pensa na maior alegria que você já teve na sua vida. É pouca. Porque a Bíblia diz que nada vai se comparar à glória, ao que está reservado para as nossas vidas. Eu não posso
posso poupar você e dizer para você: não, fica do jeito que você está. Eu não posso me poupar, eu preciso entender que não é do meu jeito, não é da minha forma. Jesus está dizendo assim: prepare o povo, diga para eles a verdade. Eu já dei a base, pode construir, constrói. Eu já dei a base, constrói, igreja, constrói uma vida digna, constrói uma vida santificada, constrói uma vida reta, constrói uma vida perfeita na minha presença. Aleluia! Sabe o que é ser perfeito? Anda na minha presença e ser perfeito não é perfeição. Andar na minha presença e ser perfeito é cumprir o propósito que eu te designei. Eu entreguei algo, não me ignore. Glória! Quando eles dizem: aonde tu estás? Eu quero ir, eu quero me assentar, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir essas palavras de vida eterna. Que faz a minha alma se alegrar. Eu quero ouvir. E aí ele disse: vinde e vede. A Bíblia diz que ele só revela os segredos dele para os que temem o seu nome. Você só vai entrar nos lugares mais escuros, escondidos em Deus, através do temor. Quando você teme, o Espírito te conduz nesse lugar. Porque Coríntios diz que, oh, aleluia, ninguém conhece as profundezas de Deus, só o Espírito. E Ele nos leva lá, nesse lugar em que ninguém vai. Porque Ele já nos revelou pelo Espírito, Ele já nos mostrou todas as coisas. Mas sabe o que está faltando? Comunhão. Está faltando comunhão. Comunhão, intimidade. Ele diz: vinde e vede. Quando você busca conhecer, Ele se revela. Porque Jeremias capítulo 29 versículo 14, ele diz que Ele mesmo se deixa encontrar. Olha isso. Você já pensou? Sabe o que eu penso? Eu penso que Ele está brincando de pique-esconde. É uma casa. E Ele está escondido na casa. E a gente está: Senhor, aonde tu está? E Ele está rindo. Eu penso, porque Ele é meu Pai. E eu procurando por Ele, Ele sorrindo, porque eu estou procurando. Até que Ele diz assim: achou. Quantas vezes você fez isso com seu filho? Quantas vezes você brincou com seu filho de se esconder e aparece de repente? Jesus está dizendo: me procura, me busca, me procura, porque eu vou ter prazer em me revelar. Amado da minha alma, aleluia! Para de procurar por coisas, para de procurar por pessoas. Quando João disse: é Ele, aqueles dois discípulos foram na mesma hora. E eu estou aqui pregando, eu estou dizendo para você: não sou eu, não tem a ver comigo, não tem a ver com ninguém aqui, tem a ver com Ele, 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 tem a ver com Ele. Ramaste cavadagasse. Oh, aleluia! Amado da minha alma, aleluia! Espírito Santo da verdade, aleluia! Ele disse: eu e o Pai somos um. Quando você me procurar, você vai achar o meu Pai. Quando você me procurar, você vai achar o meu Pai. Oh, não temos. E aí sabe o que acontece quando ele vai e que ele encontra Jesus? A Bíblia diz que ele chama mais alguém. Porque quando nós encontramos esse lugar, é um ambiente, irmãos. Eu não estou falando de coisas físicas. Eu estou falando de um ambiente que a gente consegue encontrar. De um ambiente que é encontrado no Espírito. Quando ele levar aqueles discípulos lá para o alto do monte, ele se transfigura. Ele muda o ambiente. Quando eles estão lá, diz assim: Senhor, que lugar é esse? Vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui. Porque quando o lugar dele vem,
telefone. A gente diz assim, não me chame, a oração fica prolongada, a adoração prolonga. A gente esquece de problemas, a gente esquece de enfermidade. A gente diz, fica um pouco mais comigo, Senhor, eu não quero sair daqui. Este é o meu lugar. A igreja precisa encontrar esse lugar em Jesus. Eles ficaram maravilhados quando viram Jesus glorificado. Será que você consegue dar oportunidade para Jesus te maravilhar com a presença dele? Será que você consegue dar espaço para o Espírito te alcançar e você ficar como quem sonha? Porque o salmista também diz, contemplai-o e sereis iluminados. Contemple a face dele e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Todo aquele que se maravilha com ele, que contempla ele, o estado de contemplação é uma admiração, é alguém que você nunca viu, fica maravilhado. E aí você vai sendo esclarecido, ninguém te engana. Você, oh, aleluia, você sai desse ambiente e já sai entendendo tudo. É essa decisão que eu tenho que tomar, né, pastor? É essa palavra que eu tenho que dar. É na casa de fulano que eu tenho que ir. Por quê? Porque você estava no ambiente dele. E no ambiente dele tem resposta. No ambiente dele tem cura. No ambiente dele tem mudança, tem libertação. No ambiente dele tem transformação. Glória, 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 glória. Quantos de nós se converteram? Jesus Cristo, aleluia. Quantos de nós se converteram e logo que foram impactados por essa glória disseram assim, eu preciso falar com fulana, com ciclano, eu preciso mostrar. Filho, oh, aleluia. Ele diz o seguinte aqui, e eu já estou terminando. André vai atrás de Simão, um homem duro, um homem difícil, e diz para ele, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, que quer dizer o ungido, aquele que foi ungido, eu encontrei. Aquele que foi escrito lá em Isaías, que Deus ungiu ele para quebrar as cadeias, para libertar o povo. Eu encontrei ele, vamos lá. Eles ouviam falar. Alguém chega para ele e diz assim, eu encontrei ele, vamos. E quando leva ele, Pedro, um cara duro, um cara difícil, chega lá, Jesus diz assim, Pedro, Simão, filho de João, né? Simão, filho de João, tu não será mais filho de João. Teu nome não será mais Simão. Tu te chamarás Cefas. Pedro. Simão, filho de João, né? Não, tu não serás mais filho de João. Tu agora é parte de mim, Pedro. Tu é parte de mim, Pedro. Agora eu mudo a tua estrutura, a tua história, mudo o teu nome e digo que tu não é mais filho de João. Eu assumo a tua paternidade, mudo o teu nome e digo que tu és Pedro, pedra, pequenos fragmentos. Tu é parte de mim. Você é parte de mim. Aleluia. Quando Jesus chega, ele vai dizer o seguinte para mim e para você, meu irmão. Tu é filho da Maria. Eu, no caso, tu é filha da Dalva? Não. Tu és minha filha. Eu te assumi. Mudei o teu nome, a tua estrutura. Eu marquei alguém para te trazer aqui. Eu tive que marcar alguém para te trazer aqui, para me revelar para você e dizer para você que eu quero mudar o seu nome. Eu quero mudar o seu nome. Eu não sei quem você é, mas eu gostaria de pedir, com a permissão dos pastores, para a gente ficar de pé.
você seja alguém de coração muito duro. Há uma graça de Deus aqui nessa noite. E acredito que também nas outras noites. Mas eu estou feliz porque Ele me presenteou com essa presença. E Ele está dizendo para nós: olha, eu quero que você entenda que você precisa aprender de mim, porque eu sou manso e humilde. Eu preciso que você entenda que eu quero te levar num lugar que nenhum homem pode te levar. Nenhum homem, por mais usado por Deus, Ele não pode te levar. Eu posso te levar. E esse lugar é lugar de glória. É lugar de presença, é lugar de resposta, é lugar de mudança, é lugar de transformação. É lugar onde eu mudo o teu nome. É lugar onde eu assumo a tua paternidade. Digo assim: ei, tu te chamava Simão, mas eu mudo o teu nome. Eu te dou a estrutura e te chamo de Pedro. Amado da minha alma, aleluia. Eu quero saber se existe alguém aqui no nosso meio, debaixo dessa glória, que o teu coração está queimando por causa dessa palavra, e que talvez esteja sem destino, procurando um ambiente, procurando outro. Você vai até onde os homens estão, são usados por Deus, mas te falta alguma coisa, não foi completo. Eu quero dizer: o que te falta é esse lugar de glória. O que te falta é esse ambiente de glória. Aonde está você que está aqui pela primeira vez e ouve palavras e palavras e nunca conseguiu se firmar e nunca conseguiu estar? Eu quero que você saia do seu lugar. Aonde está você que está com teu coração frio, distante? É até ministrado por algumas palavras, mas olha, a vida está meio turbulenta, não sabe para onde ir. Ei, Jesus está aqui. Aonde está você que está distante dos caminhos do Senhor e teu coração está queimando e deseja voltar e se firmar na presença de Deus? Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Aleluia, aplauda Jesus. Onde está você? Será que alguma irmã pode se aproximar dela? Aonde está você? Tem mais gente. Aonde está você que está com seu coração frio, distante? Está separado dele. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, entregue a sua vida a Ele. Se reconcilie com Ele. Ele está voltando. Ele está voltando. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se não há, nós vamos orar por essa jovem. E você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. Aleluia, aplauda Jesus. Ele continua salvando. Há um quebrantamento do Espírito aqui. Quem vai te conduzir é Ele. Quem vai te conduzir é o Espírito de Deus. Quem vai te conduzir é o Espírito de Deus, moço. Quem vai te conduzir, moço, é o Espírito Santo de Deus. Homens são falhos, homens caem, homens mentem, mas Jesus, Ele nunca falha. Ele muda a história, Ele muda a estrutura do nosso coração, Ele traz esperança. Toda a esperança que você precisa, Ele pode liberar sobre a tua vida. É Ele quem faz gerar do nada grandes coisas. É Ele quem libera a palavra e diz: acha, e aonde não há. É Ele quem diz: não há estrutura. Ele diz: há estrutura, há solução a Ele. Você pode estender a sua mão para cá. Todos vocês que estão aí, nós vamos orar. Não,
Você não tem que ter vergonha. Ele conhece a tua estrutura. Viu? Não importa quantas vezes você queira voltar para Ele. O que importa é que você confesse e reconheça isso, porque Ele tem poder para mudar. Nós vamos orar por essas vidas e vocês vão repetir essa oração comigo, amém? Senhor Jesus. Repete comigo, Senhor Jesus. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador, como meu Senhor. Eu não consigo sozinho. Eu sou fraco. Eu já caí tantas vezes. Mas se o Teu Espírito me ajudar, eu consigo prosseguir. Senhor Jesus, firma os meus pés, captura o meu coração. Eu quero ser totalmente Teu. Oh, Espírito Santo. Espírito, eu ligo essa confissão aqui na terra, liga no céu. Eu ligo essa confissão na terra, Jesus, liga no céu. Liga, Senhor, no céu, porque nenhuma condenação há mais para aqueles que agora estão em Ti, estão em Cristo Jesus. Não há maldição, não há palavra contrária, não há nada, Senhor. São Teus, são Teus, são Teus, Jesus. Nós os abençoamos, nós profetizamos uma vida próspera, uma vida firme em Ti, Jesus. Eles são Teus, eles são Teus, eles são Teus. Vocês creem, igreja? Então aplauda Jesus pela vida deles.